Esposa troféu, aquela que pode fazer o que quiser, tem liberdade e pode gastar sem se preocupar em ter que trabalhar, porque sabe que o dinheiro vai ser certo. É uma vida que todo mundo queria, não é mesmo? Mas será que isso é ser de fato esposa troféu? Bom, nós vamos falar hoje sobre um vídeo que viralizou da Natália Beauty, uma empresária versus 30 esposa troféus. Vem comigo e vamos entender melhor o que é ser esposa troféu. Meu nome é Lidiana Beltrame, eu sou advogada especialista na área de família e sucessões e eu atuo majoritariamente com mulheres aqui no escritório. E hoje eu quero trazer uma visão para você que talvez você ainda não saiba sobre o que é ser esposa troféu, uma visão jurídica. Não vou entrar aqui no mérito se é certo, se é errado, isso cada um é que vai tomar a sua própria decisão, que vai saber o que de fato convém ou não para a sua realidade. Mas o que a gente vai discutir e conversar aqui agora é sobre todo o viés jurídico, os direitos que podem existir ou deixam de existir quando a mulher escolhe se tornar uma esposa troféu. Bom, a primeira coisa que vem na nossa cabeça quando a gente fala em esposa troféu é a parte boa, né? Aquela mulher ter a liberdade de poder ir na academia na hora que ela quiser, de poder comprar o que ela quiser, de poder cuidar da casa com carinho, com aconchego, sem precisar de ter que ficar trabalhando, se desdobrar, se dividir entre trabalho de casa e o trabalho externo, a carreira profissional. Mas eu quero chamar a atenção a um ponto aqui muito importante, que muitas vezes não é isso que acontece. Muitas vezes o que acontece é a submissão dessa mulher. Essa mulher acaba sendo dependente financeiramente, emocionalmente, psicologicamente daquele marido, daquele companheiro. Muitas vezes ela acaba sendo dependente dos filhos também, ela precisa de atenção. Muitas vezes esse relacionamento vai para um outro caminho e acaba se tornando um relacionamento extremamente abusivo, porque aquele homem ele vai dominar esse contexto total da vida daquela mulher. Primeiro ponto que a gente tem que ter em mente é que o casamento é um contrato. E quando a gente tem um contrato, esse contrato em algum momento ele vai ser encerrado, seja com o divórcio, seja com o falecimento do seu cônjuge. Então esse contrato ele vai se findar, ele vai se finalizar em algum momento. E aí eu pergunto a você, como fica a esposa troféu se acontecer alguma dessas duas situações? O falecimento ou a separação? Bom, então a gente já sabe que o casamento é um contrato que vai ser encerrado em algum momento, com alguma dessas duas opções que eu acabei de mencionar para vocês. Esse é o primeiro ponto, a gente entender que o casamento é um contrato. Segundo ponto, o que é importante nesse contrato é a gente saber qual regime de bens a gente vai se casar. Porque, dependendo do regime de bens, essa partilha, seja na divisão de bens, com um divórcio, ou seja na hora da herança ali, da separação dos bens, no momento do falecimento do cônjuge, isso vai se alterar. Então a gente precisa começar a entender as regras que são utilizadas em cada regime de bens para que a gente possa fazer um planejamento matrimonial e casar com uma segurança, sabendo como vão ser os procedimentos da divisão de bens, de uma eventual pensão, quando a gente em algum momento se deparar com o fim desse casamento. As pessoas costumam romantizar demais o casamento e a gente precisa ser mais prático e mais objetivo. Ah, então você está falando que o casamento não pode ser por amor, eu não posso pensar por esse lado? Pode, gente, pode, deve, né? Estar com uma pessoa que te faz bem, que a gente ama, é muito bom, é muito legal, existem ótimos casamentos por aí. Mas o que eu digo a vocês é nós precisamos preocupar também com a questão jurídica, porque se casar por amor e não pensar nas questões jurídicas podem acarretar consequências muito sérias quando esse relacionamento vier a se encerrar. Eu falo que a questão do amor é muito bonita, lindo, né? Se o casal se ama, né, se gosta, decide se casar. Mas só amor, gente, não sustenta um relacionamento, né? Infelizmente, nós temos que pagar contas. Infelizmente, a gente precisa de outras coisas para sobreviver. E um casal que se casa só por amor, sem dinheiro, ou ainda que tenha dinheiro, não pense nas consequências do que vai acontecer
Quando eles se casarem, como que vão ser as divisões dentro da casa? A mulher vai deixar de trabalhar ou a mulher nunca trabalhou? Como que vai ficar isso? Muitas vezes o casal não pensa, não conversa sobre isso. E é algo muito importante, porque isso aí vai determinar e vai direcionar toda a estrutura desse casamento, que é o que a gente já falou aqui, um contrato. E aí, veja bem, na maioria dos casos, o que acontece é o seguinte: o casal não faz nenhum planejamento matrimonial, se casa pelo regime comunhão parcial de bens, que é o mais comum hoje, tá? Que é o que foi adquirido durante o casamento é dividido entre os dois e o que é anterior ao casamento são bens particulares. E aí a mulher, em determinado momento, resolve engravidar, o casal decide por ter filhos, ela sai do mercado de trabalho. Esse cara fala: eu vou bancar, pode ficar tranquilo. E aí ele começa a bancar, e aí chega um momento que esse casal não tá bem, tem algum desentendimento, e aí ele começa a jogar na cara dessa mulher algumas coisas, que ela não trabalha, ou que ela tá descuidada, ou que ela não cuida da casa como deveria. Enfim, e aquilo ali muitas vezes acaba virando um relacionamento muito abusivo, um relacionamento tóxico. E a mulher tem uma dificuldade de conseguir voltar para o mercado de trabalho, porque ela ficou parada há um tempo, ou ainda ela nunca trabalhou, para ela voltar a trabalhar, principalmente se for uma mulher já mais madura, né, para ela entrar no mercado de trabalho é algo muito difícil. Assim como eu vi algumas mulheres nesse episódio falando: ah, se ele me largar, eu volto para o mercado de trabalho, eu sou formada. Gente, não é fácil você voltar para o mercado de trabalho depois de anos fora, principalmente para uma mulher mais velha, mais madura, que se ela não tiver nenhum estudo, se ela não tiver nenhum curso, então realmente fica muito mais difícil. A gente sabe que a carga, né, quando a gente fala em questão de filhos e tudo, é muito maior para a mulher. Então, para essa mulher sair de um relacionamento e se inserir no mercado de trabalho de novo é muito difícil. Ainda que ela consiga, isso vai demorar um determinado tempo. E aí ela pode sim receber a pensão enquanto isso, né? Mas o que me assusta é que algumas falaram assim: eu não vou nem querer essa pensão. Eu iria abrir mão. Poxa, é um direito dela. Se ela abriu mão do serviço, do trabalho, de ter uma renda, da independência financeira em prol da família, nada mais justo que esse homem, esse, né, ex-marido, banque ela até que ela consiga se estruturar novamente, né? Eu falo que isso aí é algo que deveria ser óbvio, mas que muitas vezes não é, e que na raiva as mulheres acabam abrindo mão do próprio direito para se verem livres daquela situação. Outra coisa que me chamou muita atenção nesse vídeo é que algumas falam assim: ah, não, mas eu tenho certeza que meu marido nunca vai me largar. Gente, a única certeza da vida é a morte. Nós não temos certeza de nada. Se esse cara arruma um amante que vira a cabeça dele, se esse cara resolve ouvir um amigo, enfim, independente do que aconteça, a gente nunca sabe. E a estabilidade não existe se esse cara for mandado embora, ficar muito tempo sem conseguir se reinserir ali em um novo emprego, como que vai ficar a situação, a família, a estrutura? Então a gente precisa pensar em todos os cenários. Algo que não foi mencionado ali, mas que é muito comum também de acontecer, e eu vejo isso com recorrência aqui no escritório, é que muitas vezes essas mulheres que não trabalham, né, as esposas troféu, elas não sabem direito quanto o marido ganha e elas não têm noção de valor das coisas, do preço da gasolina, de um tomate. E aí elas vão gastando, 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 endividam a própria família. Chega um ponto que esse cara às vezes não está satisfeito com alguma coisa, quer se separar e ela não concorda e ela quer que ele pague uma pensão muito alta e ela não consegue entender a lógica desse sistema. E muitas vezes a gente tem que entrar com um processo pedindo quebra de sigilo bancário, justamente pelo fato dela não saber quanto ele ganha. Gente, em alguns casos a mulher sequer tem conta conjunta com o marido. Então isso é algo muito preocupante. A gente precisa ter noção e dimensão do que acontece com a nossa vida financeira também, porque isso vai interferir sim no nosso relacionamento. Ah, Lidiana, então você está falando que a mulher não pode ser esposa troféu, porque você só está falando coisas ruins aí. A mulher ela é dependente do marido, a mulher pode ser trocada. Não, gente, a mulher pode sim ser esposa troféu desde que seja uma escolha dela, que ela queira, que ela se sinta feliz, que ela se sinta confortável com isso. Primeiro ponto é esse, não tem que ser uma obrigação, tem que ser algo que ela queira, em conjunto ali com o marido, eles tomem essa decisão. Ah, tá, beleza, tomei essa decisão. E aí?
Gente, se você quer ser de fato essa esposa troféu, faça um contrato com o seu marido. E se ele te ama, se ele te respeita, ele vai aceitar. E nesse contrato você vai se resguardar juridicamente. Por quê? Você vai colocar que você vai receber um valor mensal. Então, esse valor seria como fosse o seu salário se você trabalhasse em uma empresa. E aí, com esse dinheiro, você vai conseguir pagar as suas contas particulares sem precisar de dar satisfação para ele. Você vai precisar, não vai precisar de ficar dando satisfação de tudo que faz. Você vai poder guardar um pouco de dinheiro, fazer um investimento, fazer a sua reserva. Um ponto que me chama muita atenção tem uma das participantes do vídeo que fala assim: não, o meu marido me dá o dinheiro, mas eu faço um caixa dois, ele não sabe. Agora, obviamente, ele está sabendo. Mas você não precisa esconder que você está guardando dinheiro, porque você não sabe o que vai acontecer no futuro. O futuro é incerto, gente. Todo mundo precisa de ter uma reserva de emergência, ainda que seja a esposa troféu. Porque se acontece alguma coisa com o marido dela, se a empresa falha, a gente não sabe o dia de amanhã. Então, todos precisamos ter essa reserva de emergência. E quando você tem algo combinado, é aquele ditado: combinado não sai caro. Então, se você quer ser uma esposa troféu, seja, se é isso que vai te fazer feliz, ótimo, mas seja inteligente, faça um contrato, coloque um valor mensal para que você receba. Olha, o meu marido vai arcar com, o fulano de tal vai arcar com os custos da casa, além disso, ele vai me passar um valor de tantos por mês para que seja um valor que eu tenha que receber como um gasto para mim, e além disso, ele vai pagar tais coisas, e você pode ter a sua flexibilidade e independência de fazer o que você quiser, sem ter, primeiro, que ficar escondendo, porque quando você está escondendo, você está com alguma desconfiança. Se você está com alguma desconfiança, esse relacionamento tende a fracassar. Porque se você tem confiança, você não vai ter amor. Se você não tem amor, você não vai ter ali um relacionamento saudável, ainda que o dinheiro exista, né? Aí se passa por uma situação de crise financeira, isso piora muito mais. Então, assim, quer ser uma esposa troféu? Seja, mas seja uma esposa troféu inteligente. Faça um contrato, tenha ali tudo descrito, o valor que você vai receber por mês, que esse dinheiro vai ser seu, e seja inteligente de utilizar o dinheiro que você vai receber para gastar com as suas coisas, né? Fazer as suas compras, mas também para poder guardar, para ter os seus investimentos, comprar outras coisas que possam sim ser algo que vão te dar também, quem sabe, uma outra renda, né? Então, assim, a gente precisa começar a pensar com inteligência. Então, hoje você entendeu que o casamento é muito mais do que algo que envolve só o amor, né? São várias questões, várias camadas, e você entendeu que casamento é um contrato, que todo contrato ele vai ser encerrado em algum momento, seja com a morte, seja com a separação, que seja com a morte, né? A gente nunca espera se casar e ter que se divorciar. A gente entendeu que a gente precisa saber sobre regime de bens, porque os regimes de bens é que vão determinar como vai ser essa partilha, seja no divórcio, seja no casamento. A gente entendeu que é importante fazer o planejamento matrimonial quando o casal vai se casar, ou mesmo se esse casal já se casou, se você já se casou, é possível ali ainda fazer um contrato, né, regularizar essas situações. E que, por último, você pode sim ser uma esposa troféu que não tenha medo, né, de ser largada, de ser traída, que possa viver com a sua independência financeira, mesmo dependendo do marido, desde que você faça um contrato bem feito, que estipule ali todas as cláusulas, condições e valores desse acordo que vocês vão fazer, tá? Então, são alguns pontos básicos que eu quis trazer e reforçar para vocês aqui. Não um ponto de vista de que se ser esposa troféu é bom ou ruim, mas de que se você escolher ser, e é o seu direito, que seja porque você quer e que você faça da forma correta para que você tenha as suas garantias. E se o seu marido de fato te ama, é um provedor, é um homem que vai aceitar isso, ele não vai se opor em fazer esse contrato e garantir que você, seus filhos e sua família tenham aí todos os respaldos jurídicos adequados.
Bom, se você gostou do vídeo, já te peço para deixar aquele like que ajuda muito. E se você não é inscrito, já se inscreve no canal para ficar por dentro aí de todos os vídeos e receber as notificações.